Olá pessoal, tudo bem? Fernando Reis, professor de Química, e na aula de hoje nós iremos falar de geometria molecular. Se observarmos ao nosso redor, vamos observar que existem diversas moléculas que possuem propriedades e aplicações totalmente diversificadas. Por que isso ocorre? Quais fatores interferem nas propriedades dessas substâncias? Então nós vamos ter alguns fatores como tipo de ligação que ocorre entre esses átomos, forças intermoleculares que ocorrem entre essas moléculas, polaridade e a geometria molecular. Na aula de hoje nós iremos trabalhar geometria molecular, certo? E é muito importante dar ênfase à geometria molecular, o porquê? Porque a partir da geometria molecular nós podemos determinar se uma determinada substância é polar ou apolar. Também, a partir da geometria molecular, nós podemos observar também, na geometria molecular, a sua influência em algumas propriedades físicas, tais como ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade e também dureza. Então, são algumas propriedades físicas no qual a geometria molecular tem influência direta. E você conhecendo essas propriedades, sabendo se uma molécula é polar ou apolar, é bem melhor você desenvolver um trabalho no laboratório, numa pesquisa. Então isso é essencial. E para você que vai fazer provas, para você que está estudando, quando você conhece a geometria molecular, você mata uma questão, sabendo se ela logo é polar ou se ela é apolar. Se falar da questão de pontos de fusão, ponto de ebulição, isso ajuda muito. E o que é geometria molecular? Geometria molecular, ele mostra o quê? Ele mostra o arranjo tridimensional dos átomos em uma molécula. Então, na geometria molecular, nós iremos ver como os átomos estão dispostos no espaço, certo? Vamos pegar alguns exemplos. Aqui eu tenho duas moléculas com 3 átomos de oxigênio cada um, com 3 átomos cada uma. Então a primeira, ela é uma linha linear e a segunda ela faz um ângulo angular. Vamos pegar uma outra situação. Eu tenho 4 átomos. A primeira ela tem uma geometria diferente da segunda. A primeira eu chamo ela de piramidal, vocês vão já conhecer. E a segunda é trigonal, plana. E por que nós temos isso? Então, como surgiu esse conceito de geometria molecular? Então, se você pegar a molécula de água e outras moléculas mais simples, nós podemos ilustrá-las em um único plano. No entanto, isso não ocorre com moléculas maiores, que formam outras substâncias, beleza? Substâncias mais complexas, pois elas são tridimensionais. Isso quer dizer que seus átomos dispõem-se em diferentes formas no espaço. E isso gerou uma certa dificuldade para montar essas moléculas, porque elas existem, as moléculas, de forma tridimensionais. Mas para como montar essas moléculas tridimensionais? Foi a partir desse problema e da necessidade de resolver esse problema que foi criado o conceito de geometria molecular. E agora, como é que nós vamos montar essa geometria molecular? Baseado em quais informações nós podemos montar a geometria molecular correta? Porque podemos ter uma geometria, vamos supor, trigonal plana, e podemos ter uma piramidal. Podemos ter uma linear ou uma angular. Então, para prevermos a geometria de uma molécula, vamos nos basear em uma teoria divulgada pelo cientista Gillespie, que é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos de valência. Então, essa teoria está baseada nesses elétrons lá da camada de valência, que é a camada mais distante. Então, na camada de valência, nós vamos ter elétrons que se repelem. Por que esses elétrons se repelem? Esses elétrons se repelem porque eles possuem a mesma carga. E é na camada de valência que nós vamos ter elétrons, que eu posso classificar vamos observar, elétrons ligantes e elétrons não ligantes. Os elétrons ligantes são aqueles que eles formam ligação, e aqueles que estão livres são os não ligantes. E como eu já falei para vocês, esses elétrons eles tendem a se repelirem. E essa repulsão traz uma certa instabilidade. E como fazer para minimizar ao máximo essa repulsão?
Por que minimizar? Devido a essa instabilidade. Então, a maneira de reduzir ao máximo essa repulsão é como? É tentar manter o mais afastado possível. Então, se os átomos estão o mais afastado possível dos outros, essa repulsão é menor. Se essa repulsão é menor, a molécula se torna o quê? Mais estável. E lembrando que com esse distanciamento ao máximo possível, é necessário manter a mesma distância dos elementos ao átomo central. Professor, o que é átomo central? Átomo central é aquele elemento em menor quantidade e que faz o maior número de ligações. Vamos observar nessa primeira molécula aqui. Aqui eu tenho um carbono ligado a 2 átomos de oxigênio, então ele é o átomo central. Menor quantidade faz 2 ligações. Aqui eu tenho um enxofre ligado a 2 oxigênio, menor quantidade e maior número de ligações. Aqui eu tenho nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio, menor quantidade faz 3 ligações, e o flúor, aqui neste caso, eu tenho, o flúor só faz uma ligação, mas o boro faz 3 ligações. Eu tenho 3 flúor e um boro. Então, 3 flúor e um boro, o boro, átomo central. Qual é uma forma bem didática e simples de nós visualizarmos a repulsão entre os elétrons pertencente a uma nuvem eletrônica? Professor, nuvem eletrônica, sim. Nuvem eletrônica são o que? São os pares de eletrônica ao redor do átomo central. Eu tenho pares eletrônicos ligantes e não ligantes. Tanto os ligantes quanto não ligantes, eles formam uma nuvem eletrônica. Uma nuvem de elétrons. Os elétrons estão se repelindo uns dos outros e essa nuvem eletrônica, elas se repelem. Então, como é que eu posso mostrar visualmente para vocês essa repulsão? Uma maneira interessante e didática e fácil de se compreender é usando balões. Então aqui eu tenho 2 nuvens eletrônicas. Essa disposição aqui faz com que essa molécula com 2 nuvens se torne estável. Essa molécula aqui com 3 átomos, essa é a disposição mais estável. E essa aqui com 4 átomos, essa disposição desses elétrons, eles estão mais afastada possível, que traz estabilidade para essa molécula. Vou trazer para vocês aqui conceito para vocês entenderem melhor o que é nuvem eletrônica, elétrons não ligantes e elétrons ligantes. Aí está representado, eu tenho 3 átomos de cloro e um átomo de hidrogênio ligado ao átomo central, que é o carbono. Então vamos observar as nuvens eletrônicas dos átomos ligantes, então que são os cloros e o hidrogênio. O cloro, ele é verde, ele tem uma nuvem eletrônica bem maior devido a essa quantidade de elétrons na última camada, e o hidrogênio tem uma nuvem eletrônica menor, que só possui um elétron. Essas nuvens, elas estão o mais distante possível, que isso permite eu ter essa geometria aí. Quando eu tenho elétrons não ligantes? Elétrons não ligantes, quando eu tenho aqueles elétrons que não fazem ligação. Ó, esses elétrons aqui fazem ligação, esses elétrons aqui fazem ligação, e aqui não faz ligação. Então eu tenho uma nuvem com par de elétron não ligante. Aqui eu tenho uma nuvem com par de elétron ligante, aqui uma nuvem com par de elétron ligante, e aqui uma nuvem com par de elétron ligantes. Essa outra molécula, eu tenho 2 nuvens eletrônicas com pares eletrônicos não ligantes. E aqui eu tenho 2 nuvens com pares de elétrons ligantes. Então, cuidado, nuvem eletrônica vai ser tanto para elétrons ligantes quanto para elétrons não ligantes. Nessa outra molécula aqui, eu só vou ter elétrons ligantes, todos eles fazem ligação. Então, aqui eu tenho 4 nuvens eletrônicas ligantes. Tranquilo? Então, vamos lá. Hoje nós iremos trabalhar 6 tipos de geometria. Existem mais, sim, mas a princípio vamos trabalhar com 6 tipos: a linear, angular, trigonal plana, tetraédrica, bipiramidal e octaédrica. A importância da repulsão dos elétrons não ligantes é muito grande. Por quê? Porque a força que esses pares, que vamos chamar de domínio ligante e domínio não ligante, tá ok? Esses domínios dos elétrons não ligantes, eles têm uma força de repulsão muito maior em cima dos domínios adjacentes. O que eu quero dizer, professor? Eu tenho, vamos voltar aqui, essa molécula aqui, ó. Essa molécula aqui, ela tem um domínio não ligante, ok? Esse domínio aqui não ligante, ele exerce uma repulsão maior
a esses átomos adjacentes, comparando-se a esse domínio desses átomos ligantes. Nessa outra molécula aqui, eu tenho dois domínios não ligantes. Então, a força de repulsão desses domínios são muito grandes. Eles acabam comprimindo essa ligação aqui de pares de elétrons ligantes. Então, quando eu tenho uma molécula com um par de elétron não ligante, ela tem uma força menor de repulsão do que uma molécula que tem dois pares de elétrons não ligantes. Essa molécula que tem dois pares de elétrons não ligantes, elas tendem a comprimir esse ângulo, ok? Então, essa repulsão é tão grande que faz com que esse ângulo aqui se torne menor devido a essa força, ok? Então, vamos lá. Então, baseado nessas informações, eu vou ter essas geometrias e esses ângulos correspondentes. Isso tudo está ligado à repulsão desses elétrons. Então, vamos, a princípio, falar de moléculas diatômicas. Muito cuidado. Por quê? Por que, professor, que você não colocou, não deu uma ênfase separado? Porque é o seguinte, todas essas geometrias, a linear, trigonal, tetraédrica, piramidal, octaédrica, todas elas vai ter um átomo central, ok? Então nós vamos nos basear, certo? Essas moléculas nos ligantes ao átomo central. Só que moléculas diatômicas, que só possuem dois átomos, pode ser molécula do tipo A2, onde os átomos são iguais, ou molécula do tipo AB, que os átomos são diferentes. Elas vão possuir átomo central. Como elas não possuem átomo central, ela vai ser sempre uma geometria linear, sempre. Okay? E geometria linear, a distância máxima que um átomo pode ficar do outro, forma um ângulo de 180 graus. Então, falou em moléculas diatômicas, geometria linear e o ângulo entre os átomos de 180 graus. Vamos pegar aqui a molécula de gás hidrogênio. Aqui eu tenho a sua geometria molecular. Aqui eu tenho mostrando as nuvens eletrônicas dos dois hidrogênios e aqui a representação gráfica da ligação. Okay? Posso pegar como exemplo o gás oxigênio e o gás cloro. Aqui são diatômica, possui dois átomos. Diatômica possui dois átomos, átomos iguais, ok? Tanto faz. Posso ter também exemplo, por exemplo, professor, de átomo diferente. HCl, ela vai ser geometria linear também, ok? Então, toda vez que falar em molécula diatômica, a geometria será sempre linear. Vamos trabalhar agora moléculas que possuem três átomos. Moléculas que possuem três átomos é do tipo AB2. Então, quando tem uma molécula do tipo AB2, ela pode ser linear ou pode ser o que? Angular. Okay? Eu coloquei do tipo AB2 aqui porque a maioria dos livros didáticos traz esses esquemas de AB2, alguns sites também. E eu coloco o formato da geometria que é para você ter noção. Porque imagina só, eu só falo que vai fazer uma geometria linear e só falo que vai ter uma geometria angular. Se eu não te mostro como é mais ou menos o esquema, o desenho da figura geométrica, fica mais complicado. Ó, eu vou falar para vocês, escreva a geometria linear AB2. Aí você fala, opa, o A é o átomo central, menor quantidade, então ele é o átomo central. Vai se ligar ao B. Então aqui eu fiz uma geometria linear. Aí eu digo, opa, eu não quero mais linear, eu quero ela angular. Aí você vai lembrar, então eu tenho um átomo central que está ligado a dois átomos adjacentes. Ok? Então eu coloco esse desenho justamente para você se basear um pouco mais. Então vamos lá. Quando é que é geometria linear? A geometria linear é quando ela não possui um par de elétrons emparelhado. Isso quer dizer quando ela não possui par de elétrons livres, aqueles elétronzinhos que não fazem ligação. Professor, e como é que eu vou saber? Pessoal, o segredo de distribuição eletrônica. Faça distribuição eletrônica, que você aprenda a distribuição eletrônica, que você resolve boa parte dos seus problemas. Então vamos lá. Vamos pegar a molécula CO2.
CO2, opa, tem 3 átomos. Eu tenho duas opções, linear ou angular. Você vai pegar e vai fazer a distribuição eletrônica. Você vai, professor, e tem duas opções, só duas opções. Se você não tem nem noção, faça as duas, ok? Se você já tem noção, ok, mas se você não tem noção, faça como ela fosse angular e faça como ela fosse linear. E como é que eu vou fazer isso? Na hora que nós fazermos esse seguinte esquema que eu falar aqui, você já vai matar de cara. Primeiro que você vai fazer é distribuição eletrônica. Segundo, pegar os elétrons da camada de valência. Terceiro, esses elétrons que você separou da camada de valência vai colocar ao redor do átomo. Então eu tenho carbono e oxigênio. Fiz distribuição eletrônica. Eu observei que o carbono tem 2 elétrons na última camada, no S, e 2 no P. Então, ao total, 4 elétrons. Então, 2 mais 2, 4. Então, eu sei que o carbono tem 4 elétrons. O oxigênio, na última camada, vai ter 6 elétrons na última camada. O que você vai fazer? Representar esses elétrons. Lewis representa os elétrons. Você pode usar a representação de Lewis como bolinhas, como um X, como estrelinha, tanto faz. Eu uso bolinhas. Então, o que você vai fazer? Pegar esses elétrons e colocar ao redor do átomo. Aí eu coloquei o carbono 4 elétrons e o oxigênio 6 elétrons, ok? Nós aprendemos lá em ligação covalente o seguinte: elementos da família 4A tem 4 elétrons na última camada, então faz 4 elétrons, faz 4 ligações, compartilha 4 elétrons. Por quê? Porque para atingir o octeto ele precisa de 4, então 4 mais 4, 8. Da família 6A, para atingir o octeto, aquela regra do octeto nós aprendemos, 2 pares, então precisa de 2. Então é tranquilo. Nós já fizemos a distribuição de Lewis. Vamos tentar organizar. Vamos tentar organizar primeiro como linear. Linear, eu tenho um átomo central, está aqui. E ao redor do átomo central eu coloco os 2 átomos adjacentes. Pronto, feito isso aí, vamos fazer o compartilhamento. O carbono tem 4, 4 mais 1, 5. O oxigênio tinha 6, 6 mais 1, 7. O carbono tinha 6. Tinha 5, com 1, 6. O oxigênio já tinha 7, com 1, 8. Esse oxigênio está ok. Ok? Esse carbono tem 6, mas ainda tem outro oxigênio. Então, 6 com 1, 7. 7 com 1, 8. O mesmo caso do oxigênio, 6 com 1, 7. 7 com 8. Está ok? Sim. Nós vimos lá em ligação covalente que eu posso, toda vez que eu tenho um par de elétrons, eu posso representar ele com uma ligação desse tipo. Então eu tenho somente um par de elétrons, ligação simples. Se eu tenho 2 pares de elétrons, ligação dupla. Se eu tenho 3 pares de elétrons, ligação tripla. Então esse aqui vai ser uma ligação, outra ligação, e você faz isso aqui. Isso aqui eu tenho a representação dessa molécula. Moléculas lineares, não esqueçam, lineares, a distâncias entre o átomo formam um ângulo de 180 graus. Tranquilo? Professor, e quando é angular? Quando é angular, sobra elétron no átomo central. Como é que eu vou descobrir? Fazendo distribuição eletrônica. Vamos pegar aqui uma molécula SO2 e vamos fazer distribuição eletrônica do enxofre e do oxigênio. Aí eu percebo que o enxofre é da família 6A, tem 6 elétrons, e o oxigênio da família 6A também 6 elétrons. Pego os átomos, coloco os elétrons ao redor e nós sabemos, opa, o enxofre da família 6A compartilha 2 pares de elétrons, o oxigênio da família 6A compartilha 2 pares de elétrons. E aí, como é que nós vamos fazer? Aí a gente vamos arriscar na linear e angular. Beleza? Para economizar tempo, vamos sugerir que se for angular. Então o que é que faz? Eu já monto baseado nesse desenho aqui, ó. Coloco o átomo de enxofre e já coloco os 2 oxigênios distribuídos de acordo com o desenho. E vamos fazer o compartilhamento. 6 com 1, 7, 7 com 8, ok? Professor, e agora? Esse enxofre está ok e esse carbono está ok. Mas esse oxigênio está ok. Só que esse oxigênio aqui não está. E aí a gente lembra que nós vimos ligação coordenada, que é chamada da dativa. É quando um átomo está estável e o outro não está estável. E quando é que pode ocorrer dativa? Vamos lembrar quando um átomo ele possui um par de elétrons livre. No caso, o enxofre tem 2 pares, ele pode fazer até 2 ligações dativas, mas eu vou fazer somente uma. Então está aqui esse par de elétrons,
o enxofre chega, olha oxigênio, estou te arrumando um par de elétrons, agora tu está estável. Pronto, e aí eu tenho uma molécula montada. Nesse esquema, quando eu tenho geometria do tipo angular, o ângulo entre esses átomos, esses átomos não ligantes, ele exerce uma força aqui, comprime esse ângulo, eles não deixam que eles fiquem assim não, Ele poderia muito bem, aqui é uma ligação dativa, ele poderia muito bem fazer isso aqui, mas não ocorre. Por que não ocorre? Porque aqui tem um par de elétrons livre e ele empurra essa ligação para cá. Como é que eu posso dizer? Essa força repulsiva, ela é tão intensa que faz com que esse ângulo fique 120 graus. Se eu deixasse naquele formato do desenho, ficaria quanto? 180, mas para cá, a força repulsiva é tão grande que diminui o ângulo de 180 graus para 120. Vamos pegar um caso interessante que vai evitar você cometer algum erro. Eu vou pegar a molécula de água. A molécula de água no mesmo esquema, do tipo AB2. Beleza? Ou então A2B. Quem é o átomo central? É o oxigênio em menor quantidade. E o átomo adjacente são os átomos de hidrogênio. Vamos fazer distribuição eletrônica. Eu faço distribuição eletrônica aqui do oxigênio e faço do hidrogênio. E eu descubro que o oxigênio tem 6 elétrons e uma camada de hidrogênio tem 1. Nós já sabemos montar isso. Eu coloco 6 aqui e elétrons ao redor do oxigênio e 1 elétron ao redor do hidrogênio. Como a gente está trabalhando ligação geometria angular, eu já vou colocar aqui para economizar tempo angular. Então eu coloco o oxigênio e os átomos de hidrogênio já de forma dispostos igual a desse desenho da geometria angular. Feito isso aí, a gente monta os pares eletrônicos, ok? E aí eu tenho uma molécula de água. Opa, professor, o senhor disse que quando eu tenho a geometria angular, o ângulo é de 120 graus. E nessa situação aqui, eu tenho um ângulo de 104,5 graus. Por que isso acontece? Vocês lembram quando eu estava falando lá dos pares de elétrons ligantes e não ligantes? Quando eu falei que quando o átomo central ele possui mais de um par de elétrons livre, esse átomo ele exerce uma força repulsível maior sobre os domínios adjacentes, fazendo com que o ângulo da ligação se comprima, diminui. Então, quando eu não tinha elétron no átomo central, quanto era o ângulo? 120 graus. Quando eu tenho um par de elétrons, o ângulo já diminuiu, ele já pressionou para cá, Então o ângulo já é menor. Agora, se eu tenho 2 pares de elétrons ao redor do átomo central, essa força é maior ainda. É tão maior que fez com que esse ângulo diminuísse. Se eu só tivesse somente um par, seria quanto? 120 graus. Mas eu tenho agora 2 pares livres, então eles exercem uma força de repulsão bem maior. Então eu tenho um ângulo de 104,5 graus, ok? E aqui tem uma representação da molécula linear. Não é o do gás carbônico, mas é uma outra molécula. Mas se você observar a distância entre esses dois átomos, faz um ângulo de 180 graus. Eu tenho agora como exemplo uma molécula angular com um ângulo de 120 graus e também a água, que é com um ângulo de 104,5 graus. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos pegar uma molécula que tenha 4 átomos. Uma molécula, quando tem 4 átomos, eu posso dizer que ela é do tipo AB3. Então, uma molécula com 4 átomos, ela pode ser trigonal plana, ou triangular angular, ou ela pode ser piramidal ou piramidal trigonal. Eu vou me basear na diferenciação que eu aprendi na aula anterior. Eu vou olhar para o átomo central. Eu vou me basear no átomo central. Se no átomo central não sobrar elétrons, pares de elétrons livres, eu vou dizer que ela é trigonal plana. Eu vou fazer o mesmo procedimento, fazer distribuição eletrônica, distribuir os elétrons ao redor do átomo, igual Lewis fez, monto a estrutura e pronto. Eu já tenho o desenho para eu me basear
Se você tiver dúvida, faça das duas formas. Faça primeiro trigonal e faça piramidal. E você vai observar. Se sobrar elétron no átomo central, é piramidal, trigonal. Se não sobrar, vai ser trigonal angular. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui. Vamos imaginar que nós já estejamos sabendo. Então eu vou me basear na informação que eu tive anteriormente, que não vai sobrar elétron e ela vai ser trigonal plana. Então eu coloco os elétrons e já coloco o desenho de acordo com... Eu já faço a estrutura de acordo com a figura geométrica que eu tinha aqui. Eu tenho essa figura geométrica para eu me basear. Então eu já monto a geometria baseada nessa figura. O átomo central ligado aos átomos adjacentes. Feito isso aí, eu apenas faço compartilhamento de pares de elétrons. E agora eu tenho uma molécula do BF3. Lembrando que todas as vezes que eu tenho uma molécula trigonal plana, a distância entre os átomos adjacentes é de 120 graus. Ok? Vamos pegar agora... aí eu tenho como exemplo da molécula BH3, um ângulo de 120 graus. E agora vamos observar a piramidal ou pirâmide trigonal. É quando no átomo central possui um par de elétrons. Vai ser o mesmo esqueminha, distribuição eletrônica, colocar os elétrons ao redor do átomo central, montar a estrutura de acordo com a figura geométrica que já é fornecida. Pronto, você vai lá, ó, NH3, fez aqui, pronto, fez o compartilhamento de elétrons. Toda vez que a molécula é piramidal, pirâmide trigonal ou piramidal, ela forma um ângulo de quanto? De 107,8 graus. Pronto, perfeito. Feito isso aí. Professor, naquele desenho lá não, porque são valores aproximados, varia de autor para autor. Então vai ter prova que vai trazer 107 graus, então 107,8 graus. Ok? E agora se nós pegarmos uma molécula com 5 átomos de carbonos. 5 átomos de carbono vai ser a molécula do tipo AB4. Essa molécula do tipo AB4, ela tem uma geometria chamada tetraédrica. É quando no átomo não possui átomo central. Então aqui eu tenho como exemplo uma molécula de CH4. Faço distribuição eletrônica, eu já sei que o carbono ele possui 4 elétrons de uma camada, o hidrogênio possui 1. Pronto, colocou. Já coloco de acordo com a figura geométrica que eu já tenho como base. Pronto. Quando eu tenho uma geometria tetraédrica, o ângulo dos átomos adjacentes é de 109,28 graus. E aqui eu tenho uma estrutura. Tranquilo? Só, e quando a molécula possui 6 átomos, qual vai ser a geometria? Quando a molécula possui 6 átomos, a sua geometria, eu tenho uma molécula do tipo AB5. Muito cuidado com essa molécula aqui. Vou já falar por quê, do tipo AB5. Ok? Vamos lá. Só colocar aqui o 5. Então, quando a molécula é do tipo AB5, tem 6 átomos, a geometria dela é bipirâmide trigonal ou bipirâmide triangular. E eu tenho essa figura geométrica para eu me basear. O átomo central ligado aos 5 átomos adjacentes. Eu vou ter ligações axiais e ligações equatoriais. Então vamos lá. Vou pegar o PCl5. Faço distribuição eletrônica. Observe que o fósforo da família 5A e o cloro da família 7. Fósforo, 5 elétrons de uma camada e o cloro, 7 elétrons de uma camada. Até aí tudo ok. Só, professor, que eu aprendi o seguinte, que o fósforo da família 5A faz 3 elétrons. Só que na figura ele faz 5. Por que isso acontece? Porque é o seguinte, você não está errado não. Realmente o fósforo faz 13 ligações. Mas isso ele no seu estado fundamental. Ele no estado fundamental ele possui 3 elétrons desemparelhados. Então no subnível, aqui no P, ele tem 3 elétrons desemparelhados. Só que quando o fósforo ele sofre hibridização, por ele estar no terceiro período, ele vai sofrer hibridização do tipo D, sp3. Agora ele vai ter um do D e um do S. E mais 3, 5, ele vai ter 5 elétrons desemparelhados. Então, a partir desse momento, o fósforo faz sim 5 ligações.
você já tem noção de como é a figura geométrica, coloca o átomo central, que é o fósforo, e os átomos de cloro de acordo com a figura geométrica para você ter noção. E aí você faz um compartilhamento, 2, 3, 4, 5, pronto, você montou a molécula. Quando você monta a molécula, você vai observar dois ângulos, muito cuidado, isso cai em prova. Nessa molécula eu vou ter um ângulo de 190 graus e o outro de 120 graus. E aqui nós temos em cima uma molécula bem montadinha, bonitinha, para você observar como ela tem bipirâmide trigonal, onde a base é trigonal. Tem uma pirâmide aqui em cima e outra pirâmide aqui embaixo. Ok? Vamos para a molécula com 6 átomos. A molécula com 7 átomos, mil desculpa. A molécula com 7 átomos é do tipo AB6. Quando a molécula tem 7 átomos, a sua geometria é octaédrica. E aqui eu tenho uma figura geométrica para a gente já se basear. Quem já assistiu alguns filmes como Star Wars, eu acho que você já viu umas parecidas por lá. Umas naves, né? Então vamos lá. Eu vou pegar o mesmo processo. Tem um exemplo, a molécula SF6. Faço distribuição eletrônica. Observo que o enxofre da família 6A tem 6 elétrons na última camada e o fósforo é da família 7A, 7 elétrons na última camada. Eu faço as distribuições dos elétrons, do enxofre e do flúor, de acordo com a teoria de Lewis. E aí pronto, feito isso, vamos montar a estrutura. Ah, professor, novamente, como é que pode? O enxofre da família 6A era para fazer 2 ligações, mas o enxofre tem feito 6 ligações. Por que isso acontece? É semelhante o que acontece lá no fósforo. Ele sofre hibridização, só que nesse caso a hibridização do enxofre é do tipo D2sp3. Então eu vou ter quantos elétrons emparelhados? 6. 2 no subnível D, 1 no subnível S e 3 no P. Agora sim, ele pode fazer as 6 ligações. Eu já tenho a figura geométrica como base, coloco o átomo central e coloco os átomos adjacentes. Faço o compartilhamento de elétrons e aí eu tenho a molécula, beleza? E é muito importante observar que o ângulo que ocorre entre esses átomos aqui é um ângulo de 90 graus, ok? Pessoal, até a próxima aula.